Olá, bom dia, boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco, com vocês, amém? Amém. Vamos então hoje ao terceiro dia, isso mesmo, terceiro dia de oração para todo o mal cair, né, por terra, amém? Então a palavra de hoje está lá no livro de Marcos capítulo 5, versículos 35 ao 43. Vamos então a esta palavra, tem algo, né, que está inserido no texto bíblico relevante para nós, para nossa vida, amém? Então vamos, Marcos 5, 35, 43, vamos louvar ao Senhor então. Nasce mais um dia, a terra tinha gigantes. Disse Deus, a maldade do homem era grande, mas tinha um homem que é abençoado. Esse homem se chamava Noé. Ele tinha muita fé. Noé, a arca de Noé. Noé, a arca de Noé. Deus tinha uma aliança com Noé. Deus tinha um propósito para Noé, construir uma arca e levar os animais puros, impuros. Noé cumpriu sua missão e com muita fé. Noé, a arca de Noé. Noé, a arca de Noé. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos orar então. Amado Deus e poderoso Pai, consagramos a Ti, Senhor, nossos planos, nossa vida, nossa casa, nossa família. Consagramos este mês de junho, primeiro dia do mês de junho, a Ti, Senhor, que o Senhor nos ajude a trabalharmos, a servirmos, a sermos prósperos em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, que o Senhor livre de todo mal cada vida, cada um que está aqui nesse canal inscrito, orando diariamente conosco, Pai. Vai guardando, vai livrando de acidentes, vai livrando de falsidade, vai livrando do perigo, do mal, em nome de Jesus. Amém, Amém. e amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom domingo, um dia lindo, um dia de sol, né? Um dia bom também para meditar na palavra de Deus, para orarmos, para falarmos com Deus. E hoje Jesus tem uma palavra para nós, amém? Uma palavra que Jesus entregou para Jairo, que também serve para nós, né? Uma história que nos ensina muitas coisas. Vamos então lá no livro de Marcos capítulo 5, do 35 ao 43. Lembrando que estamos no terceiro dia de oração, para que tudo aquilo que é mal, que não vem da parte de Deus, né, caia por terra. Quando nós estamos orando, Deus, né, desbarata aí, Deus desvia a maldade, o mal da nossa vida de nos alcançar. Amém? Assim nós cremos. Vamos ler então do 35 em diante. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso de que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga:
não tenha medo, tão somente creia. E não deixe ninguém, e não deixou ninguém segui-lo. Versículo 37. Senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que ele saísse. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. E entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela algo para comer, alguma coisa para comer. Amém? Eu quero que vocês guardem aí a palavrinha atônitos. Essa palavra foi como aquelas pessoas que estavam lá na casa de Jairo, procurando buscar notícia, né? Procurando saber se Jesus ia vir ou não ia vir, se a menina ia acordar, não ia acordar. Veja que tinha choro, veja que tinha alvoroço, né? E essa história hoje tem algo que Jesus quer falar conosco. Deixa eu só achar aqui que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela é poderosa na terra, ela não volta vazia para nós, né? E nós estamos orando para que todo mal caia por terra. E essa palavra começa dizendo lá, né, no versículo 22 aqui, que Jesus havia chegado de barco na outra margem, né? E que sempre se reunia uma multidão que estava aguardando por Jesus, né? Então essa multidão estava ao redor de Jesus, enquanto ele estava ali na beira-mar. Então chegou até Jesus alguém que era conhecido como o dirigente da sinagoga daquele lugar, cujo nome era Jairo, né? E vendo Jesus, ele se prostrou aos pés de Jesus e clamou para Jesus, implorou insistentemente que Jesus fosse à sua casa, porque a filhinha dele estava morrendo. Essas foram as palavras de Jairo. Jairo diz: vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e que viva. Esse foi o pedido de Jairo a Jesus. E Jesus prontamente foi com Jairo, né? Mas uma multidão ali seguia e comprimia a Jesus, né? Tinha muita gente em volta dele. Jairo ainda teve que ver a cura de uma certa mulher, que nem diz o texto, uma certa mulher que havia 12 anos estava com hemorragia, que é a mulher do fluxo de sangue, né, gente? Então, aquela mulher já tinha gastado tudo, vários médicos, então Jesus acaba curando ela, cura ela por causa da fé dela, né? Nós sabemos que ela rompeu ali a multidão para tocar na orla do manto de Jesus e ela recebeu a cura. Então, Jairo, no caminho do milagre dele, ele ainda viu milagre na vida de outra pessoa, né, que foi da mulher do fluxo de sangue. Então, havia muitas pessoas pelo caminho, né? Mas Jairo, ele estava indo, seguindo Jesus e crendo que Jesus ia chegar até a sua casa. Mas às vezes, para nós alcançarmos o nosso milagre, assim como na história de Jairo, há um caminho a ser percorrido. E a nossa fé não pode morrer neste caminho. Entenda que pessoas, elas vão influenciar até mesmo na nossa fé, vão influenciar até mesmo nas nossas decisões. Então, nós temos que ter cuidado quem nós damos acesso à nossa vida, a quem nós damos a vez de falar conosco, né? A respeito daquilo que nós estamos buscando. Nós vemos que Jairo foi buscar Jesus e Jesus está agora
vindo em direção à casa de Jairo, mas atende a mulher do fluxo de sangue, né? E então, quando Jesus ainda estava falando, o versículo 35 diz que chegaram algumas pessoas que vieram da casa de Jairo, né? Vieram da casa do dirigente da sinagoga. E a palavra diz que a informação foi a terrível, a pior informação. E está repreendida em nome de Jesus toda a má notícia aí, né? Que chega até você. Nós não queremos as más notícias, nós queremos notícia boa, notícia que vem direto do céu. Então, a circunstância era uma, e depois quando Jairo começou a buscar Jesus, começou a clamar para que Jesus viesse fazer o milagre, a situação piorou. A menina que estava doente agora está morta. A informação que vem da casa de Jairo é uma informação terrível. Com a morte tudo termina, acaba tudo. Então eles disseram: Jairo, não precisa mais incomodar o mestre, que a menina já morreu. A menina já morreu, né? Esta foi a informação. Até então Jairo estava crendo que tudo ia dar certo, mas diante daquela informação, Jesus se manifestou na história. E Jesus, o texto diz que Jesus, não fazendo caso do que as pessoas que vieram da casa de Jairo disseram, né? Jesus olhou para Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: não tenha medo, tão somente creia. Amém? Essa palavra é a palavra que Jesus está falando. Não tenha medo, tão somente creia. Porque se você está lutando, se você está buscando no lugar certo, com a pessoa certa, vai ter milagre, vai ter solução, vai ter fim para esta guerra, para este mal, para essa luta, para tudo que se alojou na sua vida, que está resistindo em parar e sair, vai cair por terra em nome de Jesus. Assim eu profetizo em cima da palavra de Deus, o mal que se alojou na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério, vai cair por terra, porque Jesus está chegando. Você foi a pessoa certa, você clamou, você está aos pés de Jesus orando, assim como Jairo fez. Jairo foi buscar socorro no lugar certo. Mas olha só o que Jesus faz. Jesus diz: Jairo, não temas, continue crendo, tão somente creia. Porque Jesus, ele tem autoridade e poder para fazer um milagre na vida de Jairo. Mas Jesus estava ali fortalecendo a fé de Jairo, dando uma direção para Jairo continuar caminhando e crendo que eles iam chegar lá. E Jesus não deixou ninguém segui-lo, senão os discípulos, né? Pedro, Tiago, João e o irmão de Tiago. E quando chegaram à casa, o que aconteceu quando eles chegaram na casa do dirigente da sinagoga? Jesus Cristo viu um alvoroço lá, alvoroço com gente chorando, né? Gente chorando, gente se lamentando, tudo em alta voz. E diz o texto: então, o que aconteceu? Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? Jesus perguntou para aquelas pessoas. Aí a resposta: Jesus disse, a criança não está morta, ela está apenas dormindo. Apenas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Vocês têm noção, meus amados, o que a incredulidade faz em nossas vidas? A incredulidade faz nós rirmos enquanto Jesus está falando. Jesus disse: a menina dorme apenas, ela não está morta. Essas pessoas riram de Jesus. E o que significa rir de Jesus? Significa uma incredulidade no coração dessas pessoas. Significa que essas pessoas, elas estavam seguindo Jairo, falando para Jairo desistir, falando para Jairo que não tinha mais solução para o problema dele, porque elas não criam. Elas não estavam crendo que Jesus era o Messias, que Jesus podia fazer milagres. Então, meus amados, na nossa caminhada nós vamos topar, nós vamos encontrar, e talvez esteja na nossa casa, dentro da nossa casa, talvez esteja dentro no nosso trabalho, talvez esteja na nossa família, pessoas que sabem o que nós estamos buscando e estão duvidando. Não
têm a mesma fé que nós, são incrédulas. E porque o texto vai deixar bem claro, Jesus falou para aquelas pessoas: a menina não está morta, para com o choro, para com o lamento, para com a falsidade, para de chorar. A menina não está morta, ela está dormindo. Eles riram porque não tinham fé, não tinha fé para ver o milagre. Porque elas já tinham se dado por vencida dentro daquela luta, dentro daquela situação. Mas depois de Jesus ver que todos eles riram, Jesus, ele porém ordenou, diz a palavra de Deus, que eles saíssem. Tomou consigo o pai, a mãe e a criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Porque para Jesus fazer milagres, muitas vezes Jesus vai ter que fazer uma limpa na nossa vida. Vai ter que sair o falso, o incrédulo, o invejoso. Aqueles que não creem no milagre. Por quê? Porque vão ficar ali duvidando, dizendo para você: desiste, não faz mais, não busca mais, o projeto já morreu, o sonho já era, não há possibilidade, você não tem dinheiro, você não tem condições. Não foi o que disseram para Jairo? Jairo, a menina já morreu, Jairo, para aí de incomodar o mestre. Mas eles esqueceram que Jairo estava tendo com Jesus. Aquele que tinha poder e autoridade, aquele cujo nada é impossível que ele realize na nossa vida. Então, amados, a palavra de hoje, para que todo mal cair, tem mal que Jesus vai chegar e o mal vai se revelar. As pessoas incrédulas, elas não vão acreditar no nosso milagre. Mas Jesus falou para elas: a menina só dorme. E elas já demonstraram para que vieram. Então, muitas vezes nós vamos estar passando por lutas, por problemas, por dificuldades, e as pessoas vão estar do nosso lado, caminhando conosco, né? Mas elas não vão estar orando por nós, elas vão apenas estar olhando, bisbilhotando, muitas vezes sendo falsas, muitas vezes sendo invejosas, muitas vezes estão conosco porque nós podemos oferecer alguma coisa. Jairo era o dirigente, ou seja, era uma pessoa conhecida. Mas por que tanta gente dentro da casa dele? Por que tanta gente olhando e ninguém orando e ninguém buscando? Né? Por quê? Vocês vão saber por quê agora. Deixa eu chegar numa palavra aqui, eu vou dizer o significado dessa palavra. E os discípulos, né, tomou o pai, a mãe, que era quem acreditava no milagre, entrou para dentro do quarto, no secreto lá. Quem acreditava no milagre, quem estava realmente orando e torcendo para que aquele milagre acontecesse. E ali Jesus agiu, né? Tomou pela mãe o pai e a mãe e lhe disse, ordenou Talita Cume, que significa menina, e lhe ordenou: levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso deixou todos atônitos. A palavra atônitos, se vocês forem pesquisar, essa palavra significa espantado, né? Espantado, admirado, pasmado ou perplexo. Amém? Isso quer dizer que quem fica perplexo ou admirado, ou pasmado, ou espantado com o milagre que Jesus faz na nossa vida ou na vida de Jairo, era quem não acreditava no milagre. Era quem duvidava que alguma coisa fosse acontecer ali. Quem já tinha se dado por vencido, disse: não, essa luta aí o Jairo não vence. Essa aí o Jairo perdeu. Mas não perdeu não, porque quem entrou na luta dele, quem foi lá lutar com ele, foi Jesus de Nazaré. Aquele que faz e continua fazendo milagre. Fez no passado, vai fazer agora também. Continua fazendo milagre. Então a incredulidade estava ali. A curiosidade por saber o que está acontecendo na vida do outro, na vida daquele líder, era grande. Estava rodeado de pessoas que não estavam torcendo por ele, não estavam orando por ele, não tinham a mesma fé que ele. Talvez fossem até falsas, invejosas, né? Bisbilhoteiras, irônicas, porque riram quando Jesus falou que a menina dormia. E essa palavra atônitos, elas ficaram perplexas. Por quê? Porque elas não acreditavam no milagre.
Então, meus amados, às vezes nós temos que andar com quem tem a mesma fé que nós temos que andar com quem intercede por nós, com quem crê no milagre assim como nós, porque as más companhias corrompem os bons costumes, as más companhias vão nos influenciar. Se Jesus não tivesse falado com Jairo, Jairo crê somente, talvez Jairo até tivesse desistido, porque as pessoas estavam chegando com a má notícia, dizendo: Jairo, desiste, deixa quieto o mestre, não incomoda mais o mestre. Porque a menina já morreu, acabou, não tem mais chance já, de nada de bom acontecer agora. Agora é nós enterrarmos a menina, enterrarmos o teu projeto, enterrarmos o teu sonho e chorar já, era só o que resta. Mas o que Jesus quer te dizer com essa palavra é que anda com quem ora, anda com quem intercede, anda com quem glorifica. Ei, aleluia! A palavra de Deus de ontem dizia que quando a mulher encurvada se levantou, se ergueu novamente, foi curada, ela começou a glorificar. As pessoas daquele lugar glorificaram a Deus. E aqui o que eles fizeram? Eles ficaram perplexos. Ou seja, eles não acreditavam em nada, gente, não tinham fé. Estava ali só para bisbilhotar, só para fazer alvoroço. Então, esse povo, ao invés de glorificar, ao invés de louvar, de agradecer a Deus, eles ficaram espantados, porque não existia fé neles. Amém, amados? Então, a palavra de hoje que eu quero entregar, que eu quero falar, que eu quero orar, é que Jesus chegue para fazer a limpa na nossa vida. Há necessidade, às vezes, de Jesus tirar os incrédulos, para que os milagres, para que os projetos, os sonhos que nós temos na nossa vida, aquilo que vem direto de Deus para nós, aconteça na nossa vida. Então, muitas vezes, é mal ter alguém incrédulo? Porque o incrédulo pode nos influenciar de alguma maneira, né? Nós temos que estar num nível de amadurecimento, de busca e de crescimento muito grande para nós não nos desviarmos. Amém? Então hoje nós vamos orar para Deus tirar quem está bisbilhotando a nossa vida, para os falsos, invejosos, aqueles que agem com ironia, né? Dizendo: desiste do teu projeto, do teu sonho, desiste da Thalita. Quem é a Thalita? A Thalita é o teu milagre, a Thalita é o que você está orando, o que você está buscando. Amém? Vamos orar então, amados. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua poderosa palavra, que não volta vazia, que é viva, que é poderosa, que é eficaz na terra, Pai. Não é só de pão que o homem viverá, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Hoje quem está liberando a palavra é Jesus Cristo. A Thalita vive, a Thalita apenas dorme, mas Jesus chegou para fazer um milagre. Mas reúna-se com quem ora por ti, com quem torce, com quem intercede pela tua vida. Pai, tira em nome de Jesus toda a falsidade do nosso caminho, tira tudo aquilo que vem para bisbilhotar, para trazer informações que não são informações diretamente do alto, toda palavra, Senhor, maldita, toda palavra que vem para trazer desânimo, toda palavra negativa, Pai, contra os nossos projetos, contra os nossos sonhos, contra a nossa vida espiritual, em nome de Jesus Cristo, venha cair por terra. Eu declaro e profetizo em cima da palavra de Deus que o sonho vai se realizar, que a menina não está morta, mas sim o teu sonho por um momento está dormindo, mas Jesus chegará para ativar na sua vida sonhos, milagres, projetos, e colocar tudo para andar no seu devido tempo. Em nome de Jesus Cristo, que toda a incredulidade caia por terra, que toda a ironia caia por terra, que a ação do invejoso caia por terra. Pai, livra, guarda de todo perigo, de todo mal, lança por terra e destrói todas as obras do inimigo, toda a palavra maldita lançada contra esta vida, toda a inveja lançada em nome de Jesus caia por terra. Afasta de nós, Jesus, as más companhias, afasta de nós o incrédulo, o bisbilhoteiro, o falso, o invejoso, tudo aquilo que vem com o intuito de nos trazer algum dano, algum mal, se alojando em áreas da nossa vida, seja na nossa casa, no nosso ministério, no nosso trabalho. Dá discernimento espiritual ao teu povo, sabedoria de Deus, e revela, Pai, revela o oculto, o escondido na vida deles, tudo aquilo que é falso, que o inimigo trouxe. Benditos são aqueles que vêm em nome do Senhor, mas aquilo que não provém de Deus, mostra, Pai, mostra para que teu povo se posicione e se desconecte e feche a
porta daquilo que não provém de Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos, lança por terra, Pai. Envia os teus anjos guerreiros com espada desembainhada, espada de fogo, para lutar contra demônios que querem bloquear, resistir, impedir os milagres que Jesus quer fazer na vida do teu povo. Em nome de Jesus Cristo, faz o milagre, traz a cura, traz a libertação, desconecta, tira tudo aquilo que não provém de Deus da vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Então, né, fique firme, fique em paz. Jesus, ele vai mostrar para você aqueles que não é mais para você andar, né? Aqueles que não acreditam, que não te ajudam, que não, né? Mas nós temos alguém que é o nosso ajudador, o Espírito Santo. Nós temos Jesus que intercede por nós e Deus, ele está sempre pronto a nos socorrer. Se faltar, né, alguém que te ajude, Deus, ele é o nosso auxílio bem presente na adversidade, bem presente na angústia, e toda vez que nós clamarmos e buscarmos a sua face, ele está disponível. Amém? Amém. Então, fica na paz do Senhor Jesus, nós voltamos amanhã.